Pois Deus não deseja a sua performance. Ele deseja o seu quebrantamento. E ele se aproxima quando o espírito está esmagado. Vamos voltar ao deserto. Vamos para um lugar chamado Ziclag. O rei David ainda não era rei. Ele era um fugitivo. Ele tinha consigo 600 homens leais, mas exaustos, e as famílias destes homens. Eles tinham acabado de voltar de uma expedição cansativa. O sol da tarde descia, e a poeira cobria os olhos. O cheiro de casa deveria tê-los abraçado. O som de crianças correndo deveria ter aliviado a alma. Mas o que David sentiu foi o cheiro de cinzas. Um cheiro ácido e amargo. Ele viu fumaça. Fumaça de uma destruição completa. Amalequitas tinham invadido, queimado a cidade e levado tudo, gado, bens, e cada alma que respirava. Mulheres e filhos. David não apenas perdeu tudo. Ele perdeu o chão. Ele olhou para o lado e viu seus homens. Os mais valentes. Os mais leais. E eles estavam chorando. Chorando não como soldados, mas como pais. Choravam até não ter mais força para chorar. E o desespero deles se transformou em fúria. Eles olharam para David. O líder. O escolhido. E o veredito silencioso dos 600 era claro: a culpa é sua. Eles pegaram as pedras. 600 homens, cada um segurando o peso da dor e da traição, prontos para aniquilá-lo. David estava no ponto zero. Ele estava no centro do inferno. Sua família havia sumido. Seus amigos o odiavam. Seu futuro não existia. Ele estava esmagado. Onde estava a harpa de David? Onde estava o salmo de vitória? Não havia cântico em Ziclag. Havia apenas o som da dor mais pura, o som de um homem que havia perdido a capacidade de fingir. Ele não clamou com a voz do guerreiro. Ele clamou com o gemido do órfão, do viúvo, do falido. O inferno tem medo de Ziclag. O inferno tem medo do momento em que a sua dor é tão profunda, tão real, que você finalmente para de tentar impressionar Deus. A porta que o inimigo usa para entrar no seu lar não é o seu erro casual. É a sua adoração silenciada. Você está no seu Ziclag agora. Talvez não haja fumaça literal, mas a fumaça está na sua saúde, na mente do seu filho, na frieza do seu casamento. Você continua tentando cantar canções de vitória enquanto seu coração está cheio de cinzas. Você está tentando fazer a guerra com performance, e não com poder. E aqui está a verdade profética que o diabo quer que você ignore. A força de David em Ziclag não veio da sua espada. Veio de sua vulnerabilidade. David se deitou na poeira, esmagado, e ali, no chão de cinzas, ele fez a única coisa que quebra o ciclo de destruição familiar. Ele não cantou uma música que estava na moda. Ele não fez uma oração de autoajuda. Ele se aproximou do quebrantamento que Deus tanto ama. Existe um cântico que você tem entoado no culto, que você não pode cantar enquanto sua casa está sob ataque. É o cântico que nega sua dor. A próxima parte desta revelação não é sobre o que você deve cantar, mas sobre o que você não pode aceitar. A arma do inimigo não é a tentação, é a distração do fôlego. E você precisa entender o que David fez com o seu fôlego na cova. A arma do inimigo não é a tentação, é a distração do fôlego. E você precisa entender o que David fez com o seu fôlego na cova. David, perseguido, esgotado, com a morte cheirando o ar, não cantou uma canção de louvor forçada. Ele gritou. Ele gemeu. Ele desabou em Salmos 34. Mas ele usou seu fôlego para clamar. Ele não o desperdiçou em murmúrio. Você está usando o seu fôlego de vida para edificar sua família ou para ventilar as chamas da sua própria ansiedade? Ouça com atenção. Isto é profético. O abismo não se abre com um trovão. Ele começa com um sussurro que drena seu oxigênio espiritual. O que você não deve cantar no culto, ou na sua vida, é a melodia da distração. A canção que diz, minha luta é maior que o meu Deus. Quando você entra no ciclo da exaustão espiritual, sem reconhecer que sua adoração está vazia, você está criando um vácuo. Um vácuo que suga a proteção da sua casa. Brechas não são erros morais. Brechas são lugares onde o Espírito Santo não encontra mais resistência porque seu foco foi desviado. O inimigo não precisa derrubar sua fé. Ele precisa apenas roubar seu fôlego. Ele te mantém ocupado com o barulho. O barulho do noticiário. O barulho das redes sociais. O barulho de hinos que são apenas performance musical, mas não são o seu grito de dependência. Você tenta cantar a vitória enquanto seu espírito está esmagado, e essa dissonância é perigosa. Por que você recusa a vulnerabilidade diante do Criador? Você está tentando provar algo para Ele?
Seus filhos ouvem essa música vazia. Seu cônjuge absorve essa energia superficial. O ciclo destrutivo se perpetua porque você se recusou a parar e apenas respirar a presença dele. Seu ministério, seu trabalho, seu casamento, tudo irá ruir se você continuar tentando substituir a vida do espírito por um ritual de adoração. Pare de recitar promessas que você não crê. Pare de cantar palavras que sua alma não sente. É melhor o silêncio do que a mentira. Este é o aviso. Se você não fechar a brecha do fôlego, a influência sutil se tornará um jugo pesado sobre sua casa. Mas há consolo. Profundo. Irrevogável. A luz entra exatamente pela rachadura que você tentou esconder. Você não precisa ser forte. Você precisa ser verdadeiro. O que o Senhor busca não é a sua performance. Ele busca o seu espírito esmagado. Lembre-se dos Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Deus não está esperando a nota alta. Ele está esperando o suspiro. Ele está perto da sua dor. Ele não se afasta da sua cova. Ele desce até ela. O caminho de volta para a adoração profunda não é pela força de vontade, mas pela rendição total do seu esgotamento. É dar a Ele o que resta do seu fôlego e dizer: Senhor, eu não consigo mais cantar. É nesse silêncio, nessa rendição, que a graça se derrama. Ela inunda o vazio que o inimigo tentou ocupar. O fôlego de vida que ele soprou em Adão está disponível para você agora. Não é um hino que você precisa cantar, mas uma vida que você precisa respirar de volta em ele. Chegou a hora de agir, não de maneira superficial, mas com urgência espiritual. Primeiro passo, o luto necessário. Reconheça a distração. Hoje, pare de fingir que está tudo bem. Diga em voz alta, a sós, ou com seu cônjuge: eu estava distraído. Eu estava cantando o que não cria. Eu estava esgotado. Confessar o esgotamento é o primeiro ato de fé. Segundo passo, o silêncio restaurador. Nos próximos 7 dias, limite sua exposição à música religiosa superficial. Feche os ouvidos para o barulho vazio. Use este tempo para respirar e ler a palavra. O silêncio é a sua nova melodia. O silêncio é o ambiente onde o espírito pode realinhar seu fôlego. Terceiro passo, a declaração da família. Seu maior ato de adoração é a proteção da sua casa. Vá até o quarto de seus filhos, ou no centro da sua sala, e declare: nesta casa, o fôlego de vida de Deus é o nosso hino. O esgotamento não tem permissão de permanência. Selamos nossa família nos Salmos 34:18. Quarto passo, a doação do resto. Dê a Deus o fôlego que sobra. Se você só consegue sussurrar, Abba, isso é mais poderoso do que um concerto inteiro de louvor vazio. O Senhor está ouvindo seu coração, não o volume do seu microfone. Seu fôlego de vida não é seu. É o hino que Deus espera. Hoje, você não precisa cantar uma nova canção. Você precisa apenas, finalmente, respirar a vida. Eu me coloco agora diante de cada pessoa que alcançou o fim desta mensagem. Eles estão cansados, estão quebrados, e o inimigo tentou roubar o oxigênio vital de suas almas e de suas casas. Neste momento, declaramos a quebra de todo jugo de distração. Quebre o ciclo de esgotamento. Que o Espírito Santo, fôlego de Deus, venha inundar a brecha que foi aberta. Eu profetizo que toda canção superficial seja silenciada, e que o gemido da alma seja aceito como a mais pura adoração. Restaura o espírito oprimido. Restaura a alegria da salvação. Que o Senhor esteja tão perto do coração quebrantado, que a família inteira sinta a presença selando as portas. Nós recebemos o fôlego de vida agora. E não desperdiçaremos mais nossa voz com o vazio. É pela tua misericórdia que respiramos. E é em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Não feche este vídeo. Não seja um espectador passivo desta revelação. Sua aliança com a verdade exige uma resposta. Se esta mensagem cortou a distração e restaurou seu fôlego, você precisa selar este pacto espiritual agora. Deixe seu like como um ato de obediência. Se você ainda não assinou este canal, é hora de se inscrever e se juntar àqueles que andam na luz, mas não temem a escuridão. E para finalizar o pacto, use seu fôlego. Desça nos comentários e escreva apenas estas 3 palavras: fôlego de vida. Respire a vida. E não cante o que te destrói.